O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. No dia de hoje, uma data importante para reflexão, dia 8 de janeiro. Se a gente lembrar que recentemente uma história triste do país se passou nesta data, então é importante a gente relembrar esse assunto. De certa forma, o tema central de hoje aborda também essa questão, uma questão muito delicada que a gente sofreu há exatamente 3 anos e, é claro, vamos abordar um pouco os períodos sombrios da história recente do país, com enfoque local aqui, um enfoque muito apropriado. O livro O Bispado de Dom Davi Picão na Mira da Ditadura Militar, escrito pelo professor, historiador e escritor Gines Salas, que é o nosso convidado de hoje. Gines, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? E agradeço aí o público que está acompanhando a nossa conversa, nosso bate-papo. Muito bem, professor Gines também, sua dissertação de mestrado na Unifesp e defendeu recentemente, né? Bem recentemente, e agora lançou um livro, agora no mês de dezembro, lançou um livro com um sucesso enorme e nada mais atual do que os momentos que a gente está vivenciando, até a data. Lembrando que esse programa está gravado, que estamos no período de férias, gravado, mas essa data foi escolhida no ponto ali, justamente para a gente refletir o que foi nosso passado, para a gente não cometer erros no presente e no futuro. A gente lembra que você pode acompanhar o nosso programa pelas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com.br bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde, lá na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da VIPway e demais plataformas de streaming. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Gines, obrigado novamente pela sua presença. Eu acho que, diante do que o Brasil está passando, diante desses momentos, esse programa está sendo apresentado ineditamente no dia de hoje, o que te levou a abordar um tema que pouca gente abordou, né? Essa relação do bispo Dom Davi Picão, né? Uma relação histórica, um homem que vivenciou aí períodos difíceis, especialmente aqui, lá quando ele foi levado para São Joaquim da Boa Vista, não é isso? São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, e que era considerado um conservador, entre aspas. No final não era nada disso, né? Os trabalhadores, ele conseguiu, aí foi transferido para Santos. Santos, a gente já estava num momento delicado, mas aí ficou muito mais complexo quando a eleição de Esmeraldo Tarquínio e também de Justo, que aí efetivamente foi a impossibilidade dos santistas poderem efetivamente escolher os seus prefeitos, né? Sim. Isso depois aconteceu quase 15 anos depois, com Oswaldo Justo, né? E posteriormente. Mas enfim, e como que a igreja, né? Como que a igreja e obviamente o bispo Dom Davi Picão, ele trabalhou em cima disso daí, que muitas vezes as pessoas não sabem essa outra vertente dele aí, como foi conhecido. O seu livro é muito interessante, que resgata essa história, uma história importante, ainda mais no momento que a gente se discute com o filme, né? Ainda Estou Aqui, enfim, essas outras questões importantes que a gente tem que dar o foco para não esquecer. Você, como historiador, também você sabe muito bem disso. Como é que surgiu a ideia do livro? Fernando, eu fazia graduação na Unisantos, me formei, né, em licenciatura em História na Unisantos, e tive uma passagem pela Pastoral da Juventude da Igreja Católica, que é uma pastoral progressista da igreja, e naquele período ali, 2015, eu comecei a me aventurar ali nos arquivos do Estado de São Paulo, nos arquivos da ditadura, que estão disponíveis, né, na internet para todo mundo.
E mexendo ali, enfim, eu descobri uma mina de ouro, que é a história do Dom Davi. Encontrei lá o prontuário com 400 páginas de documentos, de memorandos, de recortes de jornais, tudo isso sobre uma única pessoa, Dom Davi Picão, que foi bispo de Santos de 13 de dezembro de 66 até o ano 2000, foi bispo titular de Santos nesse período, né? E descobri que Dom Davi ele foi um religioso perseguido, vigiado. A partir daí eu fiquei fascinado pelo personagem, por todas as suas contradições e nuances. Conheci também personagens da Baixada, outros personagens, e vi que a história da Baixada Santista, né, com relação a essa relação da igreja com a ditadura, tinha muito o que ser contado, muito o que ser pesquisado. E foi daí que eu fui pesquisando, levei para o mestrado, agora publiquei o livro contemplado pela Lei Paulo Gustavo, e levei isso mesmo como uma ideia, como uma contribuição que eu tinha para trazer para a cidade, para a região, porque, como você já destacou, esse programa está sendo exibido no dia 8 de janeiro, o 8 de janeiro de 2023, né? É uma data que foi um momento triste aí da nossa história recente, mas é mais uma data da história do nosso país, que é um país que historicamente tem o seu sistema democrático muito frágil. A nossa democracia aí, a nossa história, ela é baseada numa sucessão de golpes, de tentativas de golpes, né? 8 de janeiro foi só mais uma tentativa. Teve o 1º de abril de 64, que não foi 31 de março, foi 1º de abril, né? E, enfim, com base em tudo isso, com base na minha vivência na Igreja Católica, por eu me sentir filho da terra, daqui da Baixada Santista, e sentir necessidade de contar a história da nossa gente, eu levei isso muito a sério e enfim, e aí estou aí, depois de uma pesquisa que dura todo esse tempo, com um livro publicado, e por isso que eu considerei tão importante. E foi um sucesso, né? Lançamento em 2 locais importantes, São Vicente, você seleciona também São Vicente, aqui em Santos também, né? Um sucesso enorme do livro, tem a capa do livro, O Bispado de Dom Davi Picão na mira da ditadura militar, que é algo que não se comenta muito, né? Essa relação da igreja. E no caso do Dom Davi, ele tinha essa imagem, né? Uma imagem com mais de 400 páginas, imagem de alguém que lidou aí no período difícil, que ele chegou em 66. Passado algum tempo, tivemos aí a intervenção na cidade de Santos, efetivamente, naquela eleição que acabaram tirando o poder de Esmeraldo Tarquínio, aí ofereceram para Oswaldo Justo, Justo se negou a assumir, e aí começou a intervenção na cidade de Santos aí nesse sentido. O livro também aborda esse momento, né, da história recente, podemos dizer assim, da história da cidade, que foi o período aí de 15 anos que a população não pôde votar, não teve direito à escolha do seu governante no executivo, né? Então, como que foi essa relação do Dom Davi com os prefeitos nomeados e depois também com os prefeitos eleitos, que ele pegou uma fase também, inclusive, curiosidade, depois ele pegou tanto Antônio Manuel de Carvalho, Clóvis Bandeira Brasil, sim, pegou também pegou Paulo Barbosa, depois eleito a volta de Oswaldo Justo, depois Thelma de Souza, Davi Capistrano, que ele era muito próximo a Davi Capistrano, o ex-prefeito Davi Capistrano, né? E depois Beto Mansur. Então essa mudança, né, ideológica nesse período aí na cidade de Santos. Isso daí também é interessante você abordar no livro também? O período pós-ditadura não foi o foco da minha pesquisa. Tem uns olhares, mas não é um olhar tão aprofundado sobre a atuação, essa relação do Dom Davi com os prefeitos aí pós-ditadura. O que eu posso falar é que o Dom Davi, né, ele sempre foi muito autêntico, né? Ele teve uma postura muito corajosa, independente, né, de qualquer coisa. Ele teve uma postura muito corajosa no período da ditadura militar. Ele, desde o início, ele teve posicionamentos que não eram que muitos se negavam a ter naquele período. Ele falou coisas que muitos não tinham coragem de dizer, então ele foi muito corajoso nesse sentido. E quando eu falo isso, não é
uma análise laudatória, não procuro constituir um herói. Dom Davi não é um herói para mim, é um personagem histórico, mas ele teve uma postura muito corajosa nesse sentido. E ali na reta final da ditadura militar, ele, assim como a maior parte da sociedade civil, ele fez parte dos grupos que defendiam a autonomia da cidade, né? Como você bem falou, o fim da autonomia da cidade de Santos, a autonomia política da cidade, foi uma chaga aí para Santos, né? E esse fim da autonomia, o fim do direito das pessoas elegerem os seus próprios prefeitos. Enfim, o Dom Davi, ele se posicionou a favor da autonomia. Exatamente, e é importante, porque também alguns o colocavam como bispo comunista também, né? Sim. Por que bispo comunista? Né? Essa imagem que ele veio do interior, até porque para você ter 400 páginas, alguém investigado, é porque certamente tinha algumas posições. O fato dele também ter muita proximidade com Dom Helder Câmara também, isso daí foi fundamental para esse tipo de situação? Então, o Dom Davi, ele foi um bispo, uma liderança religiosa muito articulada. Ele chegou a ser presidente do chamado regional, né, do estado de São Paulo, né? Então ele era o bispo presidente do estado de São Paulo por um determinado período, porque ele era muito articulado. A imagem dele como bispo comunista, bispo vermelho, como ele passou, foi chamado durante muito tempo, essa imagem vem de uma atuação que ele teve lá no interior de São Paulo. Ele era oriundo de Ribeirão Preto, né? Nasceu em Ribeirão Preto, entrou para o seminário e aí depois se formou em Roma. Enfim, depois de 10 anos ele se tornou bispo. Ele assumiu como bispo em São João da Boa Vista, que é uma cidade do interior ali, próximo àquela região de Ribeirão Preto também, né? Em São João da Boa Vista, ele teve uma atuação junto a pequenos agricultores, né? Numa linha de dar noção de economia doméstica para essas pessoas. Reforma agrária. Isso. Eu brinco. No momento. Eu brinco brinquei no meu lançamento, que alguém perguntou por que o Dom Davi ele foi visado e tudo mais. Eu brinco que assim, no período da ditadura militar, o Dom Davi ele foi visado, ele foi perseguido, porque se alguém perguntasse se a fome era ruim, ele falava que era ruim, entendeu? A fome é ruim. Matar é ruim. A democracia é boa. Isso aí, digamos assim, né? É lógico que tem exagero no que eu tô falando, claro. Mas enfim, mas de certo modo não tinha nada demais do que ele estava fazendo. Pelo fato da cidade ser uma cidade de interior e ter latifundiários e tudo mais, né? O Dom Davi, por seu trabalho exercido junto com as Irmãs Ursulinas, né, que era a congregação que auxiliava ele nesse projeto, né, lá no interior, ele acabou sendo mal visto, mas assim, mal visto de um modo absurdo, tá? Ele deixou o São João da Boa Vista em 63, veio para Santos, onde ele assumiu como bispo coadjutor com direito à sucessão. Nem havia o golpe ainda, né? Nem havia o golpe. Mas assim, quando ele vem para Santos, ele já vem muito manchado. De tal modo que houve uma articulação da diplomacia brasileira, né, em Roma, para que o Dom Davi não tomasse posse como bispo titular, tá? Para ficar claro aí para as pessoas, enfim, bispo coadjutor é como se fosse um bispo adjunto, né, digamos assim. O segundo na hierarquia, é um bispo que... Isso. Bispo adjunto. O bispo titular ainda era Dom Idílio José Soares, que é o bispo que dá nome ao campus da Unisantos, né? Era o bispo Dom Idílio José Soares, né? O Dom Davi, ele vem em 63 como bispo coadjutor e assume como bispo titular em 66, né? Só que também naquele período ali, na década de 60, a Igreja Católica, ela estava num período de mudança, né, mundialmente, né, uma mudança global, que ela estava de certo modo se abrindo para o mundo moderno, né? Você tem aí o Concílio Vaticano II, que a grosso modo foi a reunião dos bispos pela reforma da igreja. Para ficar mais claro, né, a missa deixou de ser em latim, né? Foi nesse período aí.
O bispo os padres, os religiosos pararam de celebrar a missa de costas, e isso para falar, né, enfim, de maneira rasa, teve toda uma mudança muito profunda, né? E o Dom Davi, ele foi um religioso que ele foi muito simpático a essas mudanças aí da década de 60, essas mudanças profundas que aconteceram na igreja. Essas ideias, né, que a grosso modo são chamadas de ideias progressistas, né, defender a ideia de que a igreja deve se abrir para o mundo moderno, né, isso fez com que o Dom Davi fosse considerado né, um bispo progressista e, consequentemente, um bispo comunista, tá? Trazendo um outro... Se eu me estender demais... Sem problema, pode ser, por favor. Então, Fernando, trazendo um pouco o contexto agora da cidade de Santos. Falei agora o contexto da igreja. Sim. E o contexto agora eu vou falar da cidade de Santos. Santos, na década de 60, ela era uma cidade com um movimento operário muito expressivo, tá? Você teve desde o final da segunda metade do século XIX, né, a vinda de muitos estrangeiros imigrantes, né, para Santos, e esses imigrantes eles já trouxeram uma cultura, né, de movimento operário lá da Europa, e eles vieram trabalhar no porto, e desde então criou-se uma cultura de um movimento operário muito forte, né? Por conta desse movimento operário muito forte, Santos ela se tornou a cidade que ganhou apelidos como Barcelona Brasileira, Moscouzinha, Cidade Vermelha, Porto Maldito, Porto Vermelho, uma série de nomes aí que eu enxergo com um certo exagero, tá? Mas existia esse estigma na cidade, né? Esse estigma, essa imagem de cidade comunista, de cidade progressista, fez com que a religião, o catolicismo em Santos, a Igreja Católica em Santos, tivesse uma postura mais conservadora. Porque a Igreja Católica no Brasil e no mundo todo, né, naquele período ali, ela era profundamente anticomunista, né? Ela entendia o comunismo como mal, né? Já estava ali no contexto da Guerra Fria e tudo mais. Mas, para não me estender muito, enfim, focar em Santos, né, você tinha todo esse caldo aí, toda essa questão, e que fez com que Dom Davi ele fosse muito mal visto na cidade. Eu falei sobre a diplomacia brasileira atuando em Roma para que o Dom Davi não tomasse posse em 66, e teve os casos também, né, 66 já era ditadura, né? Sim. Você teve casos também na Câmara de Santos, né? Na Câmara de Santos e uma série de entidades, né, não atacando, né, exatamente Dom Davi, mas pedindo para que Dom Idílio José Soares se mantivesse como bispo titular, né? Não queremos um bispo titular novo, queremos Dom Idílio José Soares e tudo mais, né? Então você tinha tudo ali naquele período, tudo isso ali naquele período, enfim, né? A saída de Dom Idílio também tem a ver com a mudança na igreja, que passou a considerar que os bispos eles tinham idade para se aposentar. Tem tudo isso também, mas enfim, né? Exatamente. É importante esse ponto aí esclarecer, lembrando, né? Santos era uma cidade libertária, cidade progressista, entre aspas, mas você tinha vários setores da sociedade muito conservadores, a ponto de, na reta final, né, muitos colocaram que o bispo era conservador, né, o bispo Dom Davi, né, tem uma curiosidade também, alguns já nos anos 90, assim, mudou muito essa concepção, muita gente achava que ele não era tão progressista como se imaginava antes, né, é exatamente isso, gente. Exatamente, Dom Davi, assim, se você pegar, quem era o Ginês de 10 anos atrás, né? O Ginês de 10 anos atrás tem coisas, né, que pensava muito diferentes da que eu penso hoje, da que eu penso agora, né? E eu acho que isso para todo mundo. O Dom Davi, ele foi um bispo, um religioso que ele mudou ao longo do tempo. Então, por isso que existe alguma resistência em enxergá-lo, né, como um bispo progressista. Se você for falar com algumas pessoas que participaram de movimentos sociais, movimentos ligados às pastorais sociais da Igreja Católica e tudo mais,
muitos deles vão ter uma ideia do Dom Davi sisudo, né? Ele tinha um jeito meio ranzinza, meio sisudo, meio duro mesmo. Tem verdade no que as pessoas falam, mas esse jeito do Dom Davi não anula o fato de que ele foi um bispo, um religioso perseguido nas décadas de 60, 70, até 80, tá? Tem também uma outra questão, que o Dom Davi ele foi um grande entusiasta da renovação carismática católica, né? Que é um movimento mais ligado, mais conservador, digamos assim, né? Falando de maneira genérica. Mas eu acho que esses pontos, essas questões, o fato do Dom Davi... porque o Dom Davi, em 1992, ele teve uma postura que não foi tão progressista assim. Eu acho que esses são elementos que não tem nada a ver com o fato do Dom Davi ter sido perseguido, com a história, com as coisas, a maneira como ele se posicionou no passado. Exatamente. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, falando aqui, convidado muito especial, que lançou agora no mês passado um livro importante sobre Dom Davi Picão, bispo de Santos entre 66 e 2000, né? Ele só teve que sair por causa da idade, né? Ele teve que sair de Santos, um bispo que na época alguns achavam um bispo considerado de esquerda, né? Vermelho, né? Nesse sentido. E é claro, ao longo do tempo, muitas pessoas mudaram a opinião dele, mas sem dúvida ele enfrentou muito a ditadura militar. Isso tem que ser ressaltado também, por isso que a gente também está, esse programa aqui é gravado, a gente está trazendo na data de hoje, dia 8 de janeiro, o autor do livro, Gines Salas, professor, mestre em História, que escreveu o livro. Professor, um dos tópicos que o senhor falou no livro, que em 68 o bispo participou do movimento Pressão Moral Libertadora, né? O que foi isso? O que representou isso? Outro aspecto também, que lá na Zona Noroeste, muita gente não sabe, lá na Zona Noroeste foram padres operários franceses foram presos. Inclusive o próprio Dom Davi passou por situações nesse sentido, né? Então, resgatar um pouco essa história para as pessoas entenderem, né, até que ponto havia essa liberdade, que alguns, volto a dizer, ainda não acreditam no que aconteceu. Então, Fernando, 1968 foi um ano marcante para o Brasil e para o mundo inteiro, né? 68 foi o ano das manifestações na França, no México, no mundo inteiro. No Brasil você teve a passeata de 100 mil, você teve de tudo, né? O pessoal indo para a rua protestar contra a ditadura militar. E você teve na Igreja Católica ali um movimento encabeçado por Dom Helder Câmara, que no período inicial ali da ditadura militar foi a principal pedra no sapato ali da ditadura. Ele era um bispo muito conhecido internacionalmente, né, muito articulado e enfim, que iniciou um movimento chamado Pressão Moral Libertadora, né, contra as injustiças e defesa dos direitos humanos. Esse movimento, ele dialogava com esse período ali do ano de 68. E o Dom Davi, ele iniciou por um período breve ali no ano de 68, esse movimento aqui em Santos. Houveram reuniões, houveram atividades, mas ele acabou depois por conta do ato institucional número 5, né, instaurado em 13 de dezembro daquele ano, tá? Mas 68 foi um ano muito agitado no Brasil e no mundo inteiro, e esse movimento está dentro desse contexto. Além desse movimento, né, dessa adesão ao movimento que colocou o Dom Davi muito próximo à figura de Dom Helder Câmara, então você tinha Santos, você tinha o bispo titular de Santos, recém-empossado, que ele é empossado em dezembro de 66, no final de 66, como bispo titular. Passa 67, 68, esse bispo adere ao movimento encabeçado por Dom Helder Câmara, né? E fora isso, você teve um ato ali de Dom Davi em 68 que foi... houveram várias ações, mas teve uma ali específica que eu acredito que colocou ele em evidência, que foi quando ele escreveu um manifesto com relação ao sumiço do falecido professor Sérgio Sérvulo, né? Professor Sérgio Sérvulo da Cunha, né? Que é um advogado, faleceu recentemente, né? Mas faz falta para a cidade, uma figura muito ativa, enfim. Foi vice-prefeito de Santos? Vice-prefeito, enfim, né? Então, Sérgio Sérvulo era professor da Faculdade de Filosofia de Santos, ali em 68. Ele era muito ativo, como foi a vida toda, politicamente, e em julho teve a manifestação no centro de Santos, manifestação de estudantes, que o Sérgio Sérvulo participou, e depois daquela manifestação ele sumiu durante uns dias, né? E todo mundo já tinha, né, naquele momento já se sabia que quando uma pessoa sumia não era bom,
né? Sim. Então, Dom Davi, ele assinou o manifesto que foi publicado no extinto Cidade de Santos, no jornal A Tribuna, um manifesto com relação a esse sumiço do servo, né? E foi uma posição muito firme também, né? Se for parar para pensar, imagina naquele período, some alguém como o professor Sérgio Servo, que era uma pessoa avisada, uma pessoa que se posicionava, que falava abertamente o que pensava, né? Essa pessoa some. E a maior liderança religiosa da cidade, né? Que era o Dom Davi naquele período. Ele tem um ato como esse, então isso... essas questões pesaram muito, a Lei 68, e influíram para que na data do AI-5, né, a repressão batesse na porta do Palácio Episcopal para levá-lo preso, né, para levar Dom Davi preso. E o Dom Davi ele só não foi preso porque ele entrou em contato com o chefe da praça, né, a liderança militar aqui da cidade, e aí houve uma articulação ali, uma conversa, e não levaram o Dom Davi preso, mas o Fernando Bettley, né? Mas a ordem é para levar um bispo preso. Lembrando que a ditadura militar costumava prender padres, né? Uhum. Eles costumavam prender religiosos do baixo clero, né? Bispo era seria uma exceção da exceção, né? Dentro desse contexto, e até agravando aí, né? Dom Helder chegou a ser preso também? Não. Nem Dom Helder chegou a ser preso com toda a posição, né? Porque assim, o regime, ele costumava não mexer em bispo, não costumava mexer em lideranças, né? Lógico que você tem exceções, esse caso do Dom Davi foi uma exceção, mas o regime não tinha o hábito de mexer com bispos, porque é um patamar de liderança que geraria polêmica, geraria repercussão no exterior, sim, né? Mas enfim, os padres franceses, sim. Os padres franceses, né? Você tinha um grupo de padres franceses que atuavam na zona noroeste de Santos e na periferia de São Vicente, né? Esses padres eles pertenciam a uma congregação que foi convidada por Dom Davi para atuar, né, na Baixada Santista, a congregação Filhos da Caridade, né? Esses padres eles eles eram de uma tradição francesa de padres que trabalhavam durante o dia e à noite eles tinham uma vida comum de sacerdotes, né? Eles celebravam missas, fim de semana celebrava batismo, missa, né? Mas durante a semana eles trabalhavam geralmente em fábricas, né? Para entender a vida do operário, a vida dos trabalhadores. Essa era uma tradição religiosa que surgiu na França na década de 40 e que se perpetuou aí, foi um perfil de padres marcantes aí no mundo, né? Esses padres, eles foram trazidos para Santos, atuavam nas periferias da Vila Margarida e da periferia de Santos, né? Atuavam em Santos também na zona noroeste. Esses padres, eles tinham críticas contundentes à desigualdade social que existia no Brasil. O Brasil era um país, até hoje, né? Um país brutalmente desigual, mas na época era um país muito desigual e que a ditadura atuava para aumentar, né, essa desigualdade, né? Eles articularam a chamada Juventude Operária Católica, né, que era um movimento que estava sendo muito visado pela ditadura militar, a JOC, né? E toda a situação desses padres fez com que no dia 13 de dezembro de 1968, 3 desses padres fossem presos e levados, né, para o batalhão de São Vicente, para o BC, né? Esses padres ficaram uns dias presos, isso gerou toda uma comoção aqui na Diocese de Santos. Depois de 6 dias presos, eles foram libertados, né? E saíram de lá com muitos traumas, não deixaram de ser perseguidos. Existia um processo de expulsão deles que continuou rolando, né? Teve um padre ali que depois ele deixou de ser padre e em um dado momento, que era o padre Tiago, ele teve que sair do país, né? Era um padre que atuava em Santos, né? Então você teve toda essa história aí com relação a esses padres operários franceses que atuavam na periferia da Baixada Santista. É um momento delicado da nossa história. Professor, o senhor falou assim, passando também na parte da educação, né? E a gente tem também
que tinha os delatores dentro da universidade, dentro das faculdades, né? No caso da Sim. faculdade de filosofia ali, o senhor comentou agora do professor Sérgio Sévolo da Cunha. E tinha lá um problema lá, que era o Manuel Pestana, né? Que era um professor, diretor da faculdade, muito conservador, e batia de frente com Dom Davi, né? E, ironicamente, depois, Dom Davi acabou se tornando o reitor da mantenedora, que se transformou a Sociedade Visconde de São Leopoldo, né? A Unisantos, Universidade Católica de Santos, e, é claro, o Liceu Santista. Como é que foi essa curiosidade? Como é que foi essa questão na área educacional também, que já existia a mantenedora, a Sociedade Visconde de São Leopoldo, mas você tinha o fogo amigo, entre aspas, dentro da faculdade, não era isso? Então, você tinha um personagem que é um personagem muito curioso, Manuel Pestana, que depois virou bispo de Anápolis, o único cientista a ser sagrado bispo, né, até hoje. Manuel Pestana ele era um religioso muito conservador, e ele acreditava, e eu falo com olhar de historiador, Sim, claro. Não falo com olhar de que quer vilanizar o personagem, nem nada disso, né? Mas ele acreditava no regime, na ditadura militar, e ele era, digamos, praticamente um militante, né? Ele era diretor da Faculdade de Filosofia de Santos, e ele estava ali próximo dos estudantes, ele tinha uma postura de certa forma, vigiar o movimento o estudantil que existia ali, naquele período. Ele tinha uma postura de proximidade com a União Cívica Feminina, que foi um dos grupos femininos que fomentou ali, articulou as marchas com Deus ali de 64, que foi o movimento que desgastou o João Goulart, né? Então o Manuel Pestana ele estava próximo a tudo isso, e tinha uma relação também com a chamada vigilância, com né, grosseiramente chamado de DOPS, tal, né? Que não era só o DOPS, não era só DOPS, eram outros órgãos de vigilância também, mas as pessoas têm mania de falar só em DOPS, enfim. Mas o Manuel Pestana ele tinha esse lado dele, e ele tinha uma visão antagônica, uma visão de igreja e de tudo, de mundo, muito diferente, muito antagônica à de Dom Davi Picão. Quando o Manuel Pestana é destituído do cargo de diretor da Faculdade de Filosofia, né, passar menos de um ano, ele decide deixar a Diocese de Santos, vai atuar na Diocese de Petrópolis, vai fazer outras coisas, até que ele é nomeado bispo de Anápolis, né, bispo lá em Goiás. E aí ele teve toda a história dele, enfim, foi um dos bispos mais conservadores ali da região centro-oeste, né, enfim, mas ele tinha essa postura, ele era um religioso mais conservador, tá? Minha pesquisa, como eu já falei, ela tenta tratar isso, historicizar essa figura, né? Não trata o personagem, não existe bom ou mal, né? Não existe, a vida não é pão, queijo, a vida é mais complexa que isso. Sim. Mas a personagem, resumidamente, o personagem de Manuel Pestana é mais ou menos isso, ele é um personagem mais conservador aí da igreja. É importante aí para ter uma dimensão também, que dentro da igreja tinham também posições antagônicas ao que tinha o bispo Dom Davi Picão em relação especialmente à ditadura. A gente vai para um rápido intervalo comercial, professor Gines, e voltaremos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso.
Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido, como o Chico Lascala, a apresentadora aqui do Jornal em Foque, sempre fala, quando o convidado tem muito conteúdo, voa, o tempo ele efetivamente voa, que é o professor mestre em História, Gines Salas, que lançou no mês passado o livro objeto do seu mestrado sobre Dom Davi Picão e a relação, obviamente, o bispado de Dom Davi Picão na mira da ditadura militar. A gente voltando a esses momentos também, a igreja, principalmente a igreja, e com essas posições, lá nos anos 60, 70 principalmente, começam também os movimentos sociais, ainda que lentamente, depois eles ganham a pastoral da juventude, né? Enfim, tem outras questões também importantes que surgem aí, da pastoral operária, enfim, outras pastorais que surgem nesse sentido. Parece que hoje as coisas mudaram, né, professor? Mudaram e, assim, a força que tinham essas pastorais já não é mais a mesma do que tinha no passado. O senhor é jovem também, o que o senhor acha que mudou? Onde foi que mudou? E a gente percebe, especialmente muitos desses nomes acabaram indo para partidos, vários e vários, hoje, lideranças de vários partidos, especialmente mais à esquerda, atuaram nessas pastorais, nesses grupos. Só que hoje se percebe claramente a falta de renovação, né? O senhor também participa, né? Atuou aí na Comissão da Juventude, Pastoral da Juventude e tudo, então o senhor tem uma história também, conhece, apesar de novo, né, novamente, mas o senhor tem uma história e conhece. O que mudou, o que está acontecendo, porque os jovens já não se interessam tanto como se interessam no passado? Olha, Fernando, primeiramente
a gente vê um avanço, um sucesso de movimentos conservadores a nível global. Esse novo período aí da era digital, os movimentos conservadores, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles conseguiram entender, aproveitar melhor e disputar a hegemonia política em melhores condições. Eu acho que esse é uma grande questão, aí, um grande ponto, né? Com relação aos movimentos sociais ali, existe uma grande evolução de movimentos sociais ali na segunda metade da década de 70. Você tem, a partir do governo Figueiredo, né, um período de distensão, né, um período de abertura lenta ali e tudo mais, né, ali no governo Figueiredo, e você tem os escândalos aí de tortura, a economia, né, da ditadura militar. As pessoas às vezes gostam de falar que as pessoas só falam do crescimento econômico no governo Médici, né? Mas você tinha uma crise econômica muito forte, uma crise... crise do petróleo. Crise também. Do petróleo, a inflação alta, você teve tudo isso aí na ditadura militar, tudo isso propiciou... Corrupção também, né? Corrupção, muita corrupção. Porque a imprensa não ficava calada, não podia falar, que senão desaparecia, morria, né? Vladimir Herzog é um exemplo disso daí, entre outros. Vladimir Herzog, você teve vários casos ali e tal, que foi desgastando a ditadura militar, e foi um momento ali muito propício para que os movimentos sociais, movimentos progressistas, eles avançassem, né? A igreja teve um grande papel nisso, que foi no momento também em que a teologia da libertação avançou no Brasil, na América Latina como um todo, e isso pegou ali década de 70, segunda metade da década de 70, década de 80, e enfim, né? Em 78, na Igreja Católica, que assume Papa polonês, anticomunista, João Paulo II. Esse Papa, ele era avesso, né? Ele não entendia bem esse movimento na América Latina, né? Esses movimentos sociais ligados à Igreja. A partir daí, existe um certo estrangulamento desses movimentos, né? Desses movimentos mais progressistas ligados à Igreja Católica. E você teve aí ao longo das décadas aí, enfim, aí agora você tem um novo momento, porque na década de 70, 80 surgem os movimentos sociais com grande intensidade, é criado o Partido dos Trabalhadores, né, que é o maior partido da América Latina até hoje, né? Depois esse partido se torna governo em 2002, né? É eleito em 2002, 2006, né, 2010, 2014, aí tem o impeachment da Dilma, volta a ser eleito agora em 2022, mas enfim, você tem um momento ali que o fim da ditadura militar, a ditadura estava muito desgastada, e aí você teve essa ebulição de movimentos sociais. Hoje, né, nas últimas décadas aí, você teve a realidade que esses movimentos sociais, né, essa esquerda se tornou o governo, né? Então, é um momento aí que, né, enfim, né, são vários elementos. Não quero me estender, já me estendi, mas eu acredito que são vários elementos que explicam esse momento aí diferente de enfraquecimento dos movimentos sociais e tudo mais. Exatamente, e a gente percebe nitidamente que a centralização de um nome, no caso do presidente Lula, né? Então a centralização de um nome, e aí o desafio, 2026 está batendo a porta já, né? O desafio de novas lideranças aí, né? Que a gente pode ter aí nesse sentido, né? Sim. Então você como historiador também, isso é um prato cheio de esse e outros livros aí também nesse sentido, né? Eu não sou historiador da história do tempo presente, digamos assim, mas enfim, a gente observa os acontecimentos. Exatamente, os fatos se repetem, né? Você antevê o que deve acontecer, né? Porque as coisas começam, os cenários são muito claros em relação a isso, né? Então a gente teve até essa eleição agora em outubro passado que mostra exatamente isso. Professor, o senhor também dá aula, está em sala de aula, lá no Tancredo Neves, né? E gostaria de saber como ensinar a história hoje para esses jovens, nesses dias de tecnologia, nesses dias de tanta desinformação, né? O que é ensinar história hoje, professor? E até o outro desafio, a formação de professores também, que é uma outra discussão, outro desafio também enorme, né? Algumas professores de história, geografia, há uma preocupação muito grande, licenciatura de forma geral,
a gente tem um desafio pela frente, podemos ter um apagão aí de profissionais. Como que o senhor vê esse cenário aí? O senhor que é um educador, está ali na sala de aula todo dia lá, levando sua mensagem e as suas informações. Estou na educação básica, como você falou, da aula para o ensino fundamental atualmente, né? Já dei para o ensino médio também, aula para o ensino médio. O que eu posso falar é que o grande desafio é o professor conseguir que as pessoas queiram ouvi-lo, né? Tem muito discurso aí de que professor doutrina aluno e tudo mais. Isso é uma grande bobagem, porque a gente tem muita dificuldade de conseguir ser ouvido em sala de aula, enfim, por N fatores. Você falou aí dos celulares. Agora o celular pelo menos está proibido, né? Vamos ver agora no início do ano lá, se o ano letivo. Vamos ver se vai ser mesmo proibido, né? A gente espera, né? Pois é. Mas enfim, isso aí é outro grande debate. Né? Tem uma opinião, enfim, talvez divergente de muitos educadores sobre o celular, mas isso é outra história. Mas com relação, enfim, eu acho que o papel da história, quando a gente ensina história, quando eu dou aula, a minha pretensão não é que o aluno decore quem foi Getúlio Vargas, ou não sei, enfim, República Velha, Floriano Peixoto, nada disso, né? Quando eu dou aula de história, minha pretensão, né, e isso está no currículo inclusive, né, é fazer o aluno se sentir parte, né, saber que ele faz parte de um grande processo, ele se entender como inserido nesse grande processo, né, da história do país e do mundo, né? Quando a gente fala de êxodo rural, quando a gente fala de industrialização e desindustrialização, a gente está contando a história da nossa gente, né? Eu sempre tento trazer para a realidade deles, né? Quem é que veio morar na Baixada Santista em busca de emprego, de melhor qualidade de vida? Nossos antepassados, né? Os antepassados de vocês. A maioria vindo da região Nordeste, a maioria em busca de melhor qualidade de vida, fugindo da seca, fugindo da fome, veio morar na Zona Noroeste, veio morar em São Vicente, veio morar, enfim. Eu acho que a história ela tem esse papel de trazer o aluno, fazer o aluno se entender, isso que é o principal, se entender como parte de um grande contexto, de um amplo contexto, entender o seu lugar no mundo, né? Tem muito político, tem muita gente que precisa entender a importância das disciplinas da área de humanas, porque a grande importância da área de humanas é essa, fazer com que alunos, né? Escola não é só para formar pessoas para o mercado de trabalho. É para formar cidadãos que também se entendam e se localizem aí no tempo, no espaço, enfim. Esse é o grande desafio. A escola é exatamente isso. Ela transforma as pessoas. Por isso que ela deve ser cada vez mais valorizada. Inclusive os profissionais devem ser valorizados. Não só financeiramente, é claro. Financeiramente é um dos tópicos. Mas estrutura, condições dignas de trabalho, equipamentos, né? Porque às vezes é fácil só, não dá mais no período do século, já estamos num quarto desse século e ainda o professor só ali na saliva e no giz, né? Não dá para ser assim, né? E aí a gente briga, né? O professor briga com a tecnologia, com o celular, enfim, com uma série de questões, enfim. Briga no sentido de se atrair, você precisa atrair esse jovem para se mostrar interessante. A aula se tornar interessante. E já foi o tempo que tinha que fazer o mapa, né? Retroprojetor, né? Que já era um avanço na época, mas enfim, as coisas, infelizmente, é uma realidade. Agora vamos ver aí essa mudança também na Constituição Estadual que tira recursos da educação para a saúde, né? Enfim, é um outro cenário aí. A alegação é que efetivamente a população está ficando mais velha, e é verdade, isso é fato, mas assim, você tira recursos, são recursos vultosos. Se a nossa educação em São Paulo fosse modelo, tudo bem, mas está longe de ser modelo, né? Longe de ser modelo. Professor, eu sei que a gente está chegando no final nesse sentido, até voltando um pouco também, esse foi o seu primeiro livro, o senhor já tem outros também vislumbrando aí pela frente, aí, outros livros que já... Ou esse daí foi a mosquinha só para outros livros serem lançados também, já pensando, quem sabe, no doutorado também, por que não, né, professor? A gente não descarta, né? Na verdade, esse foi o meu segundo livro. Já é o segundo livro? Já é o segundo. Ótimo.
O meu primeiro foi um livro de crônicas muito diferente, muito mais leve do que esse meu livro, né? Eu escrevi um livro de crônicas, porque eu escrevo crônicas há muitos anos, e me incentivaram a publicar. E esse novo livro já é um livro de pesquisa, é um livro que eu sempre defendi muito, há muito tempo quero publicar, e enfim, mas já é o meu segundo livro e eu pretendo não parar, porque é meu viciante, né? Escrever, acho que você como jornalista deve saber tanto quanto eu, Sim, uma coisa que vicia. Já tem alguma ideia, algum tema aí específico, ou ainda está pesquisando, está vendo espaço, alguma coisa nesse sentido? Eu tenho um projeto, né? Tem um projeto, na verdade, conversei esse final de semana com um amigo meu. Eu sinto muita necessidade de contar a história da área continental de São Vicente, da periferia, das periferias da Baixada Santista. Eu acho que a gente explora muito pouco a nossa riqueza, a riqueza da nossa gente, né? E quando eu falo de riqueza, eu não falo em dinheiro. E aí tem um projeto aí, mas eu tô numa fase que cada coisa que eu tô fazendo é diferente da outra que eu já fiz. E aí, enfim, seria uma revista em quadrinho, né? Mas é um projeto que tá me deixando muito animado, que eu pretendo fazer com um artista que eu admiro muito. E logo mais vocês vão ter notícias aí. Novidades. E para comprar, para ter acesso ao livro, né, Dom Davi, né, como que as pessoas fazem? Vai ter agora em 2025 ou algum tipo outro de lançamento, alguma previsão nesse sentido nas escolas, ou uma participação junto com a Cúria também? Existe alguma coisa? Até porque temos as comemorações do centenário também da Diocese de Santos, né? É importante isso daí também, né? Uma das motivações nesse sentido. Existe já alguma conversa nessa linha também de se trabalhar junto aí, fazer um lançamento conjunto também, e nas paróquias, enfim, alguma coisa nesse sentido para ressaltar a história de Dom Davi? A princípio não, mas fica o convite aí para o bispo, para os padres. Não, eu tenho amigos padres, né, e alguns compraram os livros, teve um livro que foi enviado para a biblioteca, mas teve um lançamento em São Vicente, né, no começo de dezembro, em São Vicente, no dia 7 de dezembro, no dia 14 também em Santos, teve o lançamento na José Martí, e foram esses dois momentos. Casa cheia. Casa cheia, muito legal, muitos amigos, muita gente querida esteve lá presente, gente que eu não esperava apareceu, e tem sido muito satisfatório, muito bacana. Quem lança livro parece que é um aniversário, né? Você tá lá e rever os amigos. Rever os amigos de faculdade, professor, gente que você não vê há muito tempo. Mas no momento, as pessoas que estão interessadas em comprar o livro podem me chamar por e-mail, né? Não é um método convencional de venda de livro. Qual é o e-mail? Pode falar o e-mail. Gines, underline. Como está escrito, Gines, Gines, underline. PJ. Underline PJ. É meu e-mail de adolescente, por isso que tem PJ, tá? @hotmail.com. Hotmail ainda. Hotmail.com. Eu não abandonei o Hotmail. Professor, a gente está chegando ao final aqui do Jornal em Foque e agradecer aí, obviamente, o lançamento dessa obra importante que mostra exatamente um momento especial que a Baixada Santista teve com uma pessoa especial, pouco lembrada muitas vezes, né? A gente não tem grandes homenagens a Dom Davi Picão, né? Não tem grandes homenagens que eu saiba, né? Você tem o campus da Católica, é o Dom Edílio, né? Inclusive ali atrás da igreja também, da catedral, aquela região também, Dom Edílio. Dom Davi não tem grandes homenagens, tem? Eu tô pecando em relação a isso? Eu não tenho certeza, mas eu acho que algum túnel aí da descida da serra, se não me engano, tem o nome dele, mas eu posso estar mas cometendo... em Santos mesmo, pouca coisa. Em Santos, pouco. Quase nada. E ele foi bispo durante 33 anos, né? Exatamente. Tá aí uma sugestão aí também, né? Para relembrar a história de alguém que teve uma passagem importante na cidade de Santos, 33 anos, que nem você falou. Sim. Né? Fica a dica, né? Fica a dica. Professor Gines Salas, que é autor do livro sobre Dom Davi Picão, que foi
bispo emérito de Santos, na verdade foi um pouquinho antes, só que como bispo principal de 66 até 2000 na cidade de Santos, também conhecido, falado muito com o bispo vermelho, bispo comunista, longe disso, né? Mas enfim, sofreu obviamente a pressão durante a ditadura militar e é por isso a gente está trazendo um tema tão importante que o professor Gines Salas abordou no Jornal em Foque, que quem quiser à disposição, tem os livros à disposição no e-mail do professor Gines, que é gines_pj@hotmail.com. Professor, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua audiência também e muito obrigado pela sua presença nas nossas redes sociais, que você pode acompanhar o programa a qualquer momento pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 da Vivo, canal 11 Net Claro e 45 da Vivo Play e demais plataformas de streaming. 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.